Bom dia, Gabriel Ricardo por aqui no Farol da Liberdade, mais um devocional. Hoje nós leremos o texto de Isaías 53, versículo 6. Aqui é a profecia de Isaías iluminado por Deus falando do próprio Cristo. Então, belíssimo texto que nós leremos. Antes de tudo, eu encorajo você para se inscrever por aqui, deixar seu like, compartilhar, tudo aquilo que você já sabe que você tem que fazer, mas às vezes você esquece. Aqui embaixo também tem a possibilidade de você se tornar membro aqui do canal, assim você nos ajuda. Tem o Valeu aí, tem N maneiras de você ajudar, né? Tem Pix aqui que a gente deixa nas nossas lives. Eu não gosto de pedir muita coisa, porque eu acho que esse não é bem o momento. Mas às vezes a gente esquece de fazer porque alguém não nos lembra, né? Então eu encorajo você para que você haja assim, tá? Mas não toma como obrigação, não faça nada por obrigação. Faça porque você entende que isso é correto, né? Eu não estou falando de sentimento, não. Aqui, você sentiu no coração, não é nada disso, é decisão, tá? Você decide fazer o que você tem que fazer, certo? Porque você pode, porque você acha que aquilo é correto e porque você concorda com esses valores, não é? Então, você só tem condições de fazer se você acredita de fato nisso. Não é sentir, porque emoção passa, tá? Decida. Então, se você acha que você tem que nos ajudar por aqui, eu mais do que encorajo você a fazê-lo, pois o nosso trabalho aqui é voluntário, tá bom? Isaías 53, 6, lemos assim, abra sua Bíblia, independente da versão, vai estar escrito parecido ou igual aqui o meu. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é o texto. Eu recomendo que você leia aqui o capítulo inteiro de Isaías 53, são somente 12 versículos, a profecia definitiva de quem Cristo será no futuro. Isaías é um profeta do Antigo Testamento. Isaías é um dos poucos profetas no Antigo Testamento que é um profeta chamado de profeta ali do templo, né? Ele é um cara sacerdotal, ele é ali da linha comum que você percebe dos filhos da casa de Levi, nessa tradição levítica. Outros tantos aqui, como Zacarias, como Jeremias, como Ezequiel, são já profetas marginais. Eles não eram do sacerdócio principal. Eles eram sacerdotes chamados por Deus, gente do caminho, gente da vida, né? Isaías não. Isaías era um cara do templo e um profeta profundamente usado por Deus para narrar esse capítulo 53. E Isaías aqui, no final da vida, é cerrado ao meio, né? Isso muitas vezes acontece com nós, cristãos, que pregamos a palavra de Deus, né? Hoje a perseguição está no mundo, onde cada um de nós potencialmente podemos ser vítimas de tudo isso. Que Deus nos dê graça para sermos, inclusive, mártires dessa verdade. Que Deus nos dê capacitação para que, se na hora da verdade tenhamos que morrer, morramos pelo Evangelho de Cristo. A mensagem mais importante que existe na Terra, a mensagem de salvação para almas perdidas que, sem a redenção de Cristo, teriam um destino terrível na eternidade, indo para o inferno. Então, é nossa obrigação pregarmos, sim, esse santo Evangelho para cada criatura, como ordenou o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que essa reflexão aqui nos traz, desse versículo Isaías 53, 6, ele faz parte da profecia messiânica, ou seja, haverá um Cristo que cumprirá estes requisitos no futuro. Isaías descreve o sofrimento e a obra redentora do único Filho de Deus, do único servo de Deus, Cristo. Muitos dizem, né, até um ditado, um ditame, uma frase popular na nossa cultura: eu também sou filho de Deus, né?
Isso é muito comum em diversas culturas, não só no Brasil. Eu também sou filho de Deus. E isso depende. Isso não é correto para todo mundo. Nós somos filhos de Deus na medida em que somos adotados por Deus através de Cristo. Nós, na verdade, cada ser humano pecou e está destituído da glória de Deus. Todos pecaram. Todo ser humano é como se fosse uma barata. Isso mesmo. Todo ser humano é como se fosse uma barata. Quando você vê uma barata saindo debaixo da geladeira na sua casa, muitas mulheres se aterrorizam. Saem correndo, gritando. Mas homens de verdade, tá? Homem, não neo-homem. Eu tô falando um homem mesmo, aquele que pega o chinelo, vai lá e mata a barata, pega ela pela antena e joga ela no lixo. Você, como homem, vê a barata, você tem uma reação natural, que é chinelada. Não tem negociação, certo? Não tem, ah, não, deixa ela conviver lá, tal, no meio dos meus filhos, que brincam aqui no chão. Ou você vê ela subindo na parede ou voando, não tem negociação, você pisa. Porque a barata é um animal repulsivo, que pode trazer inclusive doenças para nossa família. Então nós matamos. Esse é o ser humano diante de Deus. O ser humano é um lixo diante de Deus. E o pior de tudo, ele ainda é uma barata rebelde. Ele ataca Deus se tem a oportunidade, porque nós somos inimigos de Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Porém, Deus, no seu infinito amor, pacifica a relação unilateralmente. Do lado dele, há uma pacificação que alcança sua plenitude através de Cristo, um cordeiro imolado antes da fundação do mundo, para salvar todo aquele que se inclina na direção desse caminho de graça, vivido por Cristo e redentor de todo aquele que tem a sua fé baseada nele. Então, se você tem dúvida que qualquer um de nós merece, tem gente boa nesse mundo, lembre da analogia da barata. Todos nós somos como baratas diante de Deus. Deus teria toda a legitimidade de pegar o chinelo e matar. Essa é a extensão da nossa maldade. Todo ser humano é inimigo de Deus. Até o momento em que se rompe essa noção que Cristo redime os pecados e aí essa pessoa se torna um novo ser. É uma metamorfose. Ele deixa de ser uma barata e se torna outra coisa. Se torna filho de Deus. Essa é a verdadeira transformação que Cristo faz em cada um de nós. Se você em algum momento acredita que nós temos algum nível de bondade, que poderíamos atingir essa salvação através de algum mérito nosso, tire isso da cabeça. Esse não é um pensamento cristão, isso é um pensamento humanista. Inclusive, na nossa sociedade, se pensa muito no seguinte, as pessoas acreditam que vão para o céu, né, amplamente. Você pode fazer uma pesquisa até nesse sentido. Eu sou gente boa, né? Eu cuido ali do pessoal, nos 10 mandamentos eu não mato ninguém, eu nunca roubei ninguém, mas não é esse o alerta da Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram, e que toda a nossa justiça é como trapos de imundície para Deus. Ou seja, o seu melhor cumprimento da lei mosaica não garante sua salvação, porque a condenação sobre um pecado sequer se estende para todos os outros. Então, ainda que você não peque em diversas áreas, mas peque em uma só, é como se você tivesse pecado em todas as outras. E aqui ele inicia reconhecendo a condição humana de desvio. E assim como ovelhas, cada um vai para o seu caminho, seguir a sua própria linha, suas próprias paixões, motivados pelo orgulho, principalmente. O orgulho que leva ao egoísmo e que, por consequência, leva à ignorância, não só intelectual, mas a pior de todas, a ignorância espiritual. O orgulho é o pai de todos os outros pecados. E isso revela uma inclinação natural de cada ser humano ao pecado. É a queda. O ser humano é desgraçado por natureza. É a separação
definitiva entre o homem e Deus, como se houvesse um muro intransponível entre o homem e Deus, um muro construído pelo próprio homem. Deus pega a marreta e derruba. E aí você é capaz de passar. Daí, na segunda parte do versículo, há a solução para esse problema. O Senhor colocou sobre Cristo a iniquidade de cada um de nós. E ainda que sejamos plenamente responsáveis por cada uma de nossas escolhas e ações, Jesus leva o peso da condenação de cada um dos nossos pecados. Ele sofre um castigo que no final do dia era nosso. E através dessa morte, há uma reconciliação do ser humano, de cada um de nós, com o próprio Deus. Há essa possibilidade de ligação de novo. Essa é a essência do Evangelho de Cristo. Um justo que morre por injustos. Um puro, um santo que morre por impuros, por pecadores. O perfeito trocado pelo imperfeito. Essa é a essência do Evangelho de Jesus. A redenção porque ninguém merece verdadeira salvação. E aqui o alerta é claro, para qualquer um que acredite em possibilidades humanas de salvação. Por mais que você tente caminhar por conta própria, por mais que você tente ter um caminho reto, pelos seus próprios valores, por aquilo que tua família te passou, por aquilo que o seu histórico pregresso moral diz para você, jamais você vai encontrar redenção ou paz longe da vereda de salvação de Cristo. É impossível. O caminho que nós vamos escolher, por excelência, por definição, leva a escolhas de perdição. Faz parte da nossa natureza. Cristo, através da sua graça, através da sua misericórdia, assume, fala, não, a culpa de cada um desses pecados é meu. E oferece um recomeço, um novo nascimento, uma metamorfose. E ovelhas de um só rebanho precisam de um pastor, o melhor pastor que existe, Cristo. Somos chamados por Cristo a confiar em Deus para que Ele nos guie para a salvação, em caminhos de salvação, em caminhos de frutos que justifiquem e que apontem para um coração regenerado. Que no dia de hoje, nessa reflexão, você compreenda a obra de Cristo com mais profundidade. Leia aqui Isaías 53. Entenda o fruto que esse sacrifício gerou na sua própria vida. E ao invés de você seguir o seu próprio caminho como uma ovelha perdida, você confie na direção do pastor, do Salmo 23. Provê tudo aquilo que você precisa e nada te falta quando você fica sob os cuidados desse pastor que é Cristo. Nenhum ser humano tem condição de fazer um pastorado pleno como Cristo. Qualquer um de nós. Eu faço aqui discipulado, eu faço pregações, eu faço lives aqui no canal, mas eu sou meia boca. Eu sou, na melhor das hipóteses, ruinzinho. Cristo é o único pastor. É o excelente. É por quem vem a salvação. É um pastor que verdadeiramente dá a vida pelas suas ovelhas. Não importa quanto tempo você esteja desviado dessa vereda, ou se você nunca ouviu falar a respeito dessa mensagem e caiu de paraquedas aqui hoje. Jesus levou sobre si verdadeiramente cada um dos seus pecados, cada uma das suas iniquidades. Volte-se para Ele, incline o seu coração, arrependido e confiante que só Cristo pode te perdoar, porque Ele se deu por ti.
Jesus verdadeiramente carregou o nosso fardo, o peso do pecado que havia em cada um de nós, que nós somos incapazes de suportar, a nossa própria maldade, para trazer paz. O castigo de Cristo nos traz paz e, ao mesmo tempo, esperança por vir, certeza do amanhã, que nós jamais poderíamos atingir pelos nossos próprios caminhos quando andávamos perdidos. Pregue essa mensagem para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos. Ninguém é digno da salvação. Cristo se fez digno por todos nós. Não tenha medo, não se constranja do Evangelho de Cristo. Seja verdadeiramente um caminho e um fruto de graça dessa árvore, dessa videira, onde eu e você somos ramos vivos, que precisamos dar frutos de acordo com a ligação, com o caule, com a raiz dessa videira, que é o próprio Senhor Jesus. Ele nos ordena que preguemos o Evangelho. E pregue, leia essa mensagem, esteja em sintonia com o próprio Deus e leve isso adiante. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem, por essa profecia poderosíssima, que aponta que o castigo de Cristo nos trouxe paz contigo, reconciliação, possibilidade de termos vida plena e o Espírito Santo na habitação em cada um de nossos corações, Senhor. Só o Senhor poderia nos pacificar diante do tamanho de cada uma das nossas maldades, da extensão da destruição que poderíamos causar com o nosso coração, Senhor. O Senhor teve misericórdia. O Senhor teve a atitude, o Senhor se inclinou para cada um de nós que não poderíamos nos voltar para Ti pela extensão dos nossos erros e pela nossa potencialidade de maldade. O Senhor olhou para cada um de nós antes da nossa formação, informes como embriões nos ventres de nossas mães, e nos salvou. Antes da nossa concepção, conhecendo cada ato de nossas vidas, do primeiro respirar ao sairmos do ventre de nossas mães, até o momento em que fechamos os olhos e morremos, o Senhor optou nos salvar independente da nossa maldade. Aleluia! Toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus, por tamanha salvação. Traz ao nosso coração essa certeza, essa esperança verdadeira e essa habitação do Espírito Santo, para que cada um de nós sejamos usados para levar essa verdade adiante, para que mais vidas sejam salvas e se inclinem a Ti. Usa-nos, Senhor, como ferramentas do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha paz no seu coração e que você tenha certeza dessa salvação proposta pelo sacrifício e sofrimento e o martírio do próprio Cristo. Em nome de Jesus, vá para o seu dia em paz. Amém.